Pessoal, tudo bom? A gente vai começar mais um painel aqui do nosso evento digital, Investir 2024. Vou falar agora com a Josiane Reis, que é doutoranda em Finanças, né, professora universitária, professora do Instituto Mises Brasil e uma criadora de conteúdo super relevante, né, na internet. Tem contribuído cada vez mais nesse processo de educação financeira dos brasileiros e dos investidores, né? Para gente que fica mais na frente aqui no dia a dia de lidar com os investidores, ajudar na tomada de decisões, com certeza o tipo de trabalho que ela faz e a Renata Barreto e essas pessoas é super importante, né? E a Josi vai participar com a gente para falar, acho que o tema que, né, resume o que a gente está tentando trazer aqui no evento, que é entender, né, o que nos espera no ano de 2024 e, no nosso caso, né, principalmente olhando para o Brasil, né? Então, a ideia, né, Josi, é a gente entrar um pouco mais em o que aconteceu ao longo de 2023, os desdobramentos que a gente teve ao longo do ano. Acho que é sempre importante entender um pouquinho do passado recente para entender como é que a gente está entrando no ano novo que se aproxima. E os principais desafios e o que a gente entende que pode impactar, né, na tomada de decisão dos investidores e deve impactar daqui para frente. Tudo bom, Josi? Certo, tudo bem? Bem-vindos todos, né, que estão aí assistindo, acompanhando o Investir 2024. Que bom que os investidores estão aqui interessados. É um prisma não tão prazeroso de se acompanhar, né, que é a questão da política econômica, mas, como eu sempre digo, como criador de conteúdo agora, acaba que toda a população é prejudicada, mas quem se informa e quem sabe o que fazer com a informação vai estar protegido, né? E essa é a intenção desse mais um evento da Face Capital, que eu acho de uma suma importância para a gente conseguir um direcionamento melhor para 2024, porque todo investidor quer alocar seus recursos da melhor maneira, né? E aí, quando eu falo sobre essa questão da obrigação de saber, porque acaba não sendo um assunto, né, tão legal de se consumir diariamente, mas infelizmente a gente tem que se proteger, né? O meu dilema é a gente se proteger do Estado e a informação correta e com o menor número de vieses possível, né? É o que mais ajuda o investidor nessas horas. Perfeito. Mas, em se tratando de cenário, né? Vamos voltar então, você mencionou, a gente tem que falar um pouco de 2023 para falar de 2024, mas isso começa em 2022, né? Verdade, né? De uma forma mais específica, porque tudo que está acontecendo hoje no cenário de política econômica, que é o que de fato nos interessa aqui na política, né? Muita coisa aconteceu já em 2022 em relação aos objetivos, né, da gestão atual. Então, a gente não está aqui citando nem de nenhum viés, nenhum prisma ideológico, mas sim do que foi prometido, do que está foi sendo trazido, cumprido. Né? Exato, né? Então, em relação ao teto de gastos, em relação ao aumento de gastos, em relação à questão tributária. Então, foram medidas muito explícitas na campanha, né, divulgadas de uma forma bem clara na campanha e acabam sendo cumpridas. Então, um dos principais fatores que a gente talvez hoje as consequências não estão sendo visíveis, mas que podem estar bem mais visíveis em 2024, é em relação à questão fiscal, por exemplo, né? Onde, perfeito. A promessa de derrubar o teto de gastos, que, vamos, né, ser honestos aqui, o teto de gastos criado em 2016, ele foi furado, por assim dizer, né, o termo utilizado. Ele foi furado. Então, assim, por diversas vezes na gestão passada, mas ele ainda trazia uma segurança jurídica dentro do contexto. Uma âncora importante, né? Ainda era uma âncora importante. Perfeito. Exato. Então, assim, com essa derrubada, inclusive, com a vinda do arcabouço fiscal, o mercado ele até se sentiu um pouco mais confortável, porque ele ficou um pouco apreensivo, tá, no início do ano. Então, quando foi lá junho, julho, agosto, apresentaram o arcabouço fiscal, que tecnicamente é um desastre, mas o mercado acabou aceitando ele de forma, assim, razoável, por quê? Aspas, né? Putz, não é o melhor das propostas, não é o melhor arranjo, mas pelo menos a gente sabe o que vai acontecer. É melhor, né, que né? nada. Para o mercado, exato, para o mercado de investimentos foi isso. Só que, assim, algumas coisas acabaram passando por despercebidas, principalmente para quem consome um conteúdo da mídia um pouco mais direcionado para a massa, que é a questão do arcabouço, porque o arcabouço ele trouxe consigo
um pacote de arrecadação tributária praticamente imensurável, porque lá em janeiro, eu sempre menciono isso, lá em janeiro, então o Congresso de férias, você tendo ali as pessoas mais dispersas, não tão preocupadas, ali, todo mundo tentando dar um descanso antes de começar o ano, o Haddad ele anunciou esse pacote, a gente ainda está vivendo hoje parceladamente, de 243, arredondando, 243 bilhões de reais. E depois esse pacote ele foi dividido em aumento de arrecadação através do CARF e tudo mais, concessões, mas também 168 bilhões de aumento de carga tributária. Então, hoje, a cada semana que passa, está tendo uma medida de aumento de arrecadação, seja imposto, seja para o pessoal, né, da classe média ou baixa em relação a compras online, seja o corte, né, da desoneração do combustível no início do ano. Mas, assim, esse picotamento nada mais é do que um resultado já anunciado por eles. Sim, então, o que a gente está colhendo hoje, né, dessa questão fiscal do arcabouço? O aumento de carga tributária, que não dá para ficar somente nesse aumento de carga tributária sob preocupação, porque a preocupação é justamente o quê? O déficit fiscal, que esse aumento de carga tributária não vai conseguir fechar. Por que não vai conseguir fechar? Porque a economia retraiu, se não tem a produção esperada, não tem a arrecadação esperada, e aconteceu que a arrecadação tributária, ao invés de aumentar, ela caiu. Então, por que eu contei toda essa história? Porque isso vai refletir na questão fiscal, né? Para o ano que vem, que é uma das principais preocupações. Então, isso não está só relacionado mas putz, como que isso vai interferir aqui na minha carteira, no meu investimento, na bolsa e tudo mais? Porque a gente tem um grande problema aí que acaba que parte desses gastos que só aumentam justamente é um incentivo artificial para o crescimento do PIB, que é um indicador muito importante também, né? Exato, então, assim, são muitas coisas que acabam acontecendo que não são visíveis. Mesmo tem que colocar uma lupa, né? Exato. Perdão? Tem que colocar uma lupa, né? Não, são coisas que, se a gente não para e analisa, podem passar desapercebidas, né? E o impacto delas lá na frente, alguém vai pagar a conta, né? A gente sempre traz esse ponto, acho que principalmente quando a gente entra nesse discurso, né? Esse tema que é o ajuste fiscal, e ele é um tema que parece muito distante das pessoas e muitas vezes dos investidores no dia a dia, né? Porque pô, a gente está falando de cifras bilionárias, de um horizonte de dívida de longo prazo, mas as pessoas acho que às vezes perdem um pouco a percepção de que somos nós mesmos, né, os investidores, os empresários que pagam essa conta em algum momento e ela sempre chega. E tu trouxe, né, do início do ano, se construiu uma dinâmica, bem que tu falou da percepção do mercado, né? Em algum momento o mercado comprou um pouco a ideia de que né, não é o melhor, mas vai ter um ajuste fiscal. O mercado parece ter comprado um pouco uma ideia de que existia um cabo de guerra, né, percepção que eu tive, em Brasília, de a equipe econômica tentando segurar, em certa medida, né, e talvez em algum momento com uma percepção de que estava conseguindo, esse ímpeto, né, mais expansivo fiscalmente do governo. E recentemente, né, acho que nesse segundo semestre, ficou muito claro que isso não é um cabo de guerra, né? Isso já está definido, é bem o que tu trouxe, né, Josi? Isso já foi definido lá no processo eleitoral, né, quando foi definido como que esse governo atuaria. Então, eu acho que o ponto, né, o resumo que fica de 2023 nesse sentido, como tu bem trouxe, o governo, essa gestão, pretende fazer, né, o que ela se propôs, né, no momento da campanha, que é ter um projeto fiscal mais expansivo, que é gastar mais, né, e ao mesmo tempo tentar buscar uma espécie de ajuste fiscal, né, ou pelo menos passar uma ideia de credibilidade das contas públicas, que a única forma de fazer, né, vai ser com aumento de carga tributária, né? Isso aí é muito interessante, porque tem muita coisa envolvida, né? Primeiro, só enfatizando, perdão, a questão de como os investidores podem sentir isso de forma mais nítida. Eu não gosto de dizer, né, nossa, estamos voltando à era Dilma. Eu acho que as situações provocadas de uma mesma maneira, elas não se repetem, mas elas podem estar se imitando, né? Elas podem ser imitadas. Porque se o investidor sente falta de ter uma percepção de preocupação em relação ao mercado, é só lembrar de 2016 e pós-2016, né? Como que isso afetou os investimentos na questão patrimonial de forma direta. Agora, não estou aqui dizendo, nossa,
vamos reviver a era Dilma. Muitos analistas dizem isso especificamente. Eu prefiro que a gente pegue a realidade, os dados e o que de fato pode acontecer. A gente sempre tenta mostrar os números, né? Não viver de especulação, como eu disse, né? Sem nenhum viés ideológico. Mas essa questão aí do desenrolar, só para, talvez muitos aqui, não sei se todos acompanharam essa parte, mas essa questão, né? Só continuando para a gente tecer ali o raciocínio. Essa questão da arrecadação em situação fiscal está tão preocupante que, já que a arrecadação não está cumprindo esse papel, o Haddad está negociando com o CAF. CAF é um tribunal fiscal, né, de arrecadação, então acabaram ali com o voto de Minerva, deu empate quem ganhou o Estado, então a atuação da Receita Federal vai prevalecer, né, explicando de forma simples. O Haddad foi para o STF para negociar precatório, que é a dívida do Estado com cidadãos e PJs, para parcelar e tirar totalmente do orçamento. Então, ele quis até fazer uma contabilidade criativa para colocar os juros dos precatórios fora do orçamento. Então, sim, isso mudaria a contabilidade, isso que, graças a Deus, o STF não aceitou isso, mas vai, mesmo assim, abrir crédito extraordinário. Então, gente, o que é crédito extraordinário? Crédito extraordinário é situação de calamidade pública e guerra. Eles estão abrindo crédito extraordinário para limpar o estoque de precatório e abrir espaço no orçamento. Vão revisar pisos da saúde e educação. A correção do FGTS, que rende do trabalhador 3%, ia jogar para 6%. A Haddad foi no dia do julgamento lá conversar com o Barroso para cancelar, tá? Sem contar dos quase 300 bilhões em emendas parlamentares para negociar com o Congresso. Então, por que eu estou listando isso? Porque há um movimento desesperador para conseguir alcançar essa parte de diminuir o rombo, porque o rombo já existe, né? O rombo aparente. E também de alcançar. Então, o que a gente está vendo muito na mídia aí? Meta zero 2024. Aí Lula fez uma piadinha que não precisa respeitar, porque lá em agosto, quando mandaram o projeto do arcabouço fiscal para o Congresso, eles poderiam ter dito o seguinte: galera, não vamos conseguir peitar essa meta zero. Não vai dar, fizemos as contas. O que o governo fez? Vamos assumir meta zero. 2 semanas atrás, eles tiveram um prazo ainda de mandar uma mensagem modificativa mudando de ideia, para não respeitar, né? Vamos colocar ali 0,5% sobre o PIB de déficit. O que fizeram, Ângelo? Mantiveram a meta zero. Por quê? Eles querem passar a mensagem de credibilidade, de responsabilidade fiscal. Só que por trás disso, né, no back disso, há um desespero tremendo. Então, a gente está vendo esse tipo de medida, e aí esse é um ponto, né, que até já foi falado por alguns analistas, para esse tipo de situação o mercado ainda não acordou. Então, não é querer, né, trazer... Eu sempre comento assim, né, a gente que fala de números aqui, a gente resgata umas coisas sombrias, parece que a gente vive num ar de pessimismo, mas é porque é sempre aquele personagem do filme, o cara que faz a matemática ali, sempre o mais chato, pessimista, só acha problema. Tipo assim, ele é colocado como o bad vibes, né? Então, assim, é esse papel que a gente cumpre aqui, trazendo esses números e tentando não trazer uma previsão que ninguém tem bola de cristal. Mas, olha, o andar dos números, o andar dos gráficos, as contas não fecham. Exato. Tá? E essa tem um ponto... é a preocupação. Exato. E tem um ponto olhando para 23 e já começando a entrar em 24, que isso é interessante, né? A gente, olhando do episódio da pandemia para cá, e olhando num ambiente mais estritamente econômico, né? Eu acho que o Brasil, em certa medida, aconteceram coisas que nunca aconteceram antes, ou que raramente aconteceram antes, que foi a gente saiu na frente, né, num processo de ajuste monetário, né, principalmente em função da inflação alta pós-pandemia. O nosso Banco Central foi muito atuante, né, e tem que tirar o chapéu, porque foi um processo muito bem conduzido, que inclusive foi replicado com atraso pelos bancos centrais dos países desenvolvidos, né. E isso, a gente, de herança, né, de resultado que a gente teve ao longo desse ano, principalmente, foi uma inflação num processo de acomodação, né, e, consequentemente, nesse segundo semestre, o Banco Central voltando a reduzir juro, né. A gente herdou também, a gente estava falando sobre isso antes, né, em função de um cenário externo mais
positivo, de certa forma, de uma economia ainda aquecida a nível global e de um setor interno nosso, produtivo, né, extrativo e agropecuário muito forte, a gente vê um número de atividade econômica forte ainda dentro do ano de 2023, né? A gente está entrando agora, né, no último mês, enfim, encerrando o ano, olhando para o crescimento da economia, né, até o terceiro trimestre. É um crescimento robusto, né? A gente deve fechar o ano com um crescimento perto de 3%, sendo que no início do ano a gente previa um crescimento de 1%. Então, a gente teve uma surpresa de atividade econômica muito positiva, um dado de inflação positivo, uma trajetória de queda de juro, tudo que corroboraria a gente entrar em 2024, né, com um ambiente econômico positivo. Né? E, além disso, né, que foi uma coisa que não ajudou esse ano, mas deve ajudar em 2024, um cenário externo também mais positivo no sentido de redução de restrições. Né? 2024, a gente espera, é um ano em que a gente deve começar a ver a política monetária nos Estados Unidos, na Europa, começar a ser afrouxada aos poucos, isso ajuda, né? O juro caindo no mundo inteiro, porque facilita o trabalho do nosso Banco Central aqui. Mas volta à tona, né, o que está sendo plantado ao longo desse ano, né, que são esses problemas estruturais, que é tudo isso que tu vinha trazendo, né? Traduzindo, imagina se o governo fizesse o dever de casa dele, Exato. né? Então, imaginem se tivesse acontecido uma responsabilidade fiscal, que é a contenção de gastos, que né, obviamente que aí a questão da oposição foca em coisas, né, gastos no cartão de crédito do executivo, viagens e tudo mais. Isso é até errado também, mas é complementar, né? Uhum. Mas a questão da expansão dos gastos através de ministérios, retomada de alguns programas sociais e de transferência de renda que não são eficientes, né? Então, assim, a não venda de concessões para tentar, de fato, resolver, porque para quem assiste um discurso, né, do ministro da Economia, ele demonstra que ele quer resolver essa questão fiscal. Uhum. Só que como eles vêm de uma teoria socialista, né, monetarista, de expansão monetária e tudo mais, eles só pensam no aumento da receita. E é algo que eles mesmos acabam se atrapalhando, né? Se fosse simples aumentar a receita. E aí é engraçado, né? Aumento de receita em si não é o problema central. Dinamarca é um dos países mais desenvolvidos, com maior IDH, com maior liberdade econômica, e tem uma carga tributária acima de 40%, né? Acima da nossa. Uhum. A questão justamente é a ineficiência, né? E tudo mais. Então, assim, o governo está a todo momento preocupado com essa questão fiscal, só que ele não assume a culpa, ele transfere a culpa, né? Exato, joga para frente, né? Isso. Essa questão de 2024, você falou muito bem, a questão dos juros lá fora. Ao mesmo tempo, né, que ontem o Roberto Campos Neto, que você mencionou, né, dentro do Banco Central, obviamente que não é uma decisão única dele, né? Ele é o presidente, mas é o Copom que decide. E, de fato, o Brasil se antecipou muito bem, mesmo que eu acho que os juros a 2% no final de 2020 tenha sido um grande erro, né, mas já passou. Eles não decidem ali no par ou ímpar, né? Para quem não sabe, tem um robô ali programando todos os dados, ficam lá por meses, né? Não são só os 2 dias de reunião para decidir isso. Enfim, ele até mencionou que, mesmo tendo a sinalização de mais um corte, né, de meio ponto percentual agora para a semana que vem, das próximas reuniões, 12 e 3 de dezembro, cada reunião é diferente, eles acabam, né, trazendo um rebalanceamento, porque conforme a redução da inflação já está caminhando para dentro da meta. Então pode até ser aí que em algum momento dá uma congelada nessa descida da Selic, para não ficar uma coisa tão rápida, né? Mas eu também acredito que o ano de 2024, se tratando de Brasil, de empreendedorismo, até mesmo do PIB, mesmo não sendo tão grande, né? Mas ele tem muita chance de se recuperar. Eu acho que o agro, mesmo com essa retração nesse PIB do terceiro trimestre, ele representou um crescimento bizarro em 2023, tá? Indústria e serviços ainda estão se recuperando, a gente ainda está vivendo respingo pós-pandêmico, né? A gente não pode esquecer disso. Agora, sim, eu tenho uma preocupação que, novamente, eu vou fazer aquele papel de chata, né? O PIB que saiu ontem do terceiro trimestre, que era uma previsão um pouco pessimista, né? De uma redução de 0,2%, acabou que trouxe 0,1% de aumento.
Então, eu acho que é algo louvável, tem que ser comemorado, porque o que puxou isso foi o aumento no consumo das famílias. Setor de serviços é um setor que não estava ainda bem, está se recuperando. Mas eu tenho uma preocupação genuína e plausível, que é a questão do investimento. O investimento no Brasil está despencando. E quando eu falo de investimento, pessoal, eu falo de investimento em infraestrutura. Então, tecnicamente, se tratando de demanda, né, as composições da demanda de um PIB, a gente tem lá consumo das famílias, a gente tem consumo do próprio governo, porque o governo ele incentiva o PIB, e a gente tem investimento em capital fixo, que é investimento das empresas em ativos, estrutura, novos investimentos, tecnologia e projeto. Esse investimento, que a gente chama de formação de capital fixo, composição, né, de capital fixo, ele vem despencando desde o início do ano. E, ao mesmo tempo, que o governo nunca antes subsidiou, nunca antes teve um subsídio tão alto no PIB desde uma linha histórica de 2010, inclusive mais alto que durante a pandemia. Porque todo governo faz isso, tá? Isso é algo não normal, mas é comum, né? Então, isso que me preocupa. Até quando isso vai ficar sustentável? Ou seja, até quando o governo vai sustentar? E aí, para quem quiser conferir, esses dados foram divulgados pelo IBGE, tá? Até quando isso vai ter esse aumento do gasto, né, do investimento do dinheiro público para sustentar o PIB, enquanto o investimento em capital fixo? Então, para simplificar, se as empresas não estão investindo em infraestrutura, a médio e longo prazo, como que a gente vai ter um aumento na produção de fato para sustentar o PIB? Perfeito. Isso dá para traçar um paralelo muito claro, que é o que tu falou, né? Eu também concordo que acho que não dá para comparar muito bem esse governo em relação a como foi da outra vez, né? Porque, enfim, são momentos diferentes, ambientes diferentes. Mas, querendo ou não, a gente acha similaridades, né? E pegando como referência, né, o governo, né, a gestão anterior do PT, que foi durante o governo Dilma, a gente viu, né, um modelo de crescimento econômico que parece estar se desenhando de uma forma parecida, no sentido de uma dependência, né, de estimular esse consumo das famílias, esse setor mais de serviços, e, de certa forma, escantear, ou pelo menos não dar atenção devida para o investimento, que é o que aumenta a produtividade no longo prazo. E aí, eu acho que isso é importante trazer para as pessoas, que o que faz um país crescer no longo prazo, a economia crescer de forma saudável no longo prazo, sem gerar inflação, né, e sem um aumento muito grande de endividamento, é a produtividade da economia. Né? Quanto mais produtiva uma economia, mais ela cresce de forma saudável. A produtividade do Brasil ela está estagnada há 40, 50 anos. O Brasil não tem ganhos de produtividade nas últimas 4, 5 décadas. E se a gente se essa relevância dos investimentos, né, dentro da composição do PIB como um todo não aumentam, a gente tem um cenário que vai se mantendo. Né? E com uma economia menos produtiva, para crescer a gente precisa gerar inflação. Se a gente gera inflação, o Banco Central precisa atuar. Né? Se o governo tenta liderar, como tu trouxe, né, o setor público tenta liderar esse crescimento, isso traduz em endividamento. Isso também impacta nas decisões de política monetária do Banco Central. Né? Ao longo do ano que vem, por enquanto, né, o Banco Central do Brasil está com um trabalho relativamente tranquilo, porque a gente tem uma gordura muito grande em relação ao nosso diferencial de juros, né, para como está sendo praticado fora do Brasil, né? Um câmbio que está relativamente ajustado, porque a gente tem um setor externo muito forte. O Brasil está exportando um horror, né? A balança comercial está muito positiva, né, em função dos resultados do agro, né, setor extrativo, os preços de commodity estão ajudando também, né, e o Brasil é uma potência nisso. Então, isso está facilitando um pouco o trabalho do Banco Central ao longo de 2023, de poder começar um processo de cortes de juros, né, tentar estimular um pouco mais a atividade econômica, mas o limite dele, e o próprio Roberto Campos Neto que trouxe, né, ele trouxe isso, e o Banco Central trouxe isso no último relatório trimestral de inflação, em que ele traz que o desafio é sim o fiscal, né, entender o horizonte para onde vai esse controle das contas públicas, porque é isso que vai ditar o limite, né, desse processo de alívio de juros que o Banco Central poderia executar. E aí, também trazendo um gancho, né, e a gente fala muito do que acontece lá fora, porque, enfim, isso tem uma relevância muito grande, né, sempre na nossa economia, a gente acaba importando, acho que, muito da dinâmica econômica global, e acho que principalmente quando a gente olha para preço de ativos, né, e acho que as pessoas, os investidores, eu entendo, né, a confusão que isso pode trazer às vezes, porque nesse último trimestre do ano,
a gente está vendo uma performance muito positiva, né? De preço olhando para o Brasil, né? De preço de bolsa, níveis de juros, né? Tudo subiu muito, né? E juros, né? Curvas de juros fecharam bastante. E se cria uma percepção, né? O mercado está respondendo positivamente, será, né? O que está sendo pensado estruturalmente. E, acho que esse momento fica muito evidente que é a gente simplesmente importando um pouco de uma dinâmica mais positiva lá fora, né? Essa perspectiva de alívio de juros nos Estados Unidos, né? E como isso impacta o preço dos ativos aqui, que é bem que tu trouxe, né, José? Parece que o nosso mercado, ele olha muito lá para fora e tem que olhar mesmo, porque o fluxo que vem dos estrangeiros é muito relevante. E às vezes parece que a gente deixa para olhar os nossos problemas mais estruturais quando eles já estão batendo na nossa cara, assim, né? Que é o caso do ajuste fiscal, do arcabouço fiscal, né? De ser interpretado como uma coisa muito positiva, né, num primeiro momento, mas ao mesmo tempo ignorando tudo que vinha sendo construído de narrativa, né? De gastos, de dinâmica fiscal. E aí, né, quando a gente tem a fala do presidente, né, que tu trouxe, de que essa meta de déficit zero no ano que vem não vai ser bem assim, não é tanto prioridade, parece que o mercado se assusta, se surpreende, né? Nossa, mas como assim? Né? Não vai ser isso mesmo? E a gente vê uma correção de preços. Né? Eu, pelo menos, vejo nesse final de ano, né, a gente sendo carregado muito por esse cenário mais externo e ainda meio à espera de ter mais um choque de realidade do que vai acontecer de forma estrutural com o Brasil. Né? E querendo ou não, acho que 2024 vai ser um ano para a gente ver isso de forma mais clara, né? Para o bem ou para o mal. Essa questão das informações e do mercado se assustando, eu acho que é isso que o investidor tem que perceber. Na hora de consumir notícias, ele tem que entender que há notícias que são direcionadas para eleitores, massa, pessoas que não estão ali nesse grupo de investidores, né? Porque, de fato, tem informações que só são direcionadas tanto pelo governo, tem informações que não interessam a todo mundo. Então, para determinadas pessoas, elas não estão nem aí para rombo, né? São realidades muito diferentes, porque elas acham que não afeta. A gente sabe que quem é mais afetado, infelizmente, são as pessoas mais pobres. Mas na hora de consumir informação, a gente tem que fazer esse crivo, né? O investidor ele tem que saber onde que eu consumo, que informação que eu consumo, que de fato vai fazer diferença para minha tomada de decisão. Então, você mencionou muito bem aí a questão global. Como que o investidor hoje, o investidor inteligente, o investidor que está aí acompanhando a gente, né, se informando, o investidor que está sendo acompanhado pela Faz Capital, obviamente, ele não está naquela janelinha pequena Brasil, né? A gente sabe que o Brasil não compõe nem 5% do mercado acionário mundial. Então, essa questão que a gente tem essa preocupação aqui dentro, obviamente tem muitas oportunidades, tanto na renda variável, quanto para quem aproveitou muito essa questão da renda fixa, né? A gente sabe que o que importa de fato é diversificação, mas veja que importante é você ter esse conhecimento do cenário lá no exterior. E você mencionou muito bem, né? Previsão para o ano que vem, se houver até mesmo a manutenção, né? Mas se ainda houver a começar a ter esse início de redução, isso já melhora pontos do Brasil que é em relação ao câmbio também, né? Porque teve muita saída de investimento estrangeiro aqui no Brasil, sendo atraído por taxa de juros lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é o cerne, assim, por assim dizer. Então, assim, eu acho muito importante ter essa percepção, não se acomodar, não se acostumar, como a gente falou no início, né? É pegar a informação, extrair o que importa, o que vai afetar na sua decisão de investimento. E aí, linkando com a questão do dólar, veja que importante, né? Também ter esse entendimento de dólar ser a longo prazo, dólar não ser tratado como uma especulação. E quando a gente fala de longo prazo, né? Eu acho que acaba cada vez mais aumentando, né? Longo prazo 5, longo prazo 10. De você abrir, na hora que você estiver vendo um gráfico em relação a isso, tenta abrir mais. Abre o gráfico, sim, puxa um espaço maior para a gente ter esse tipo de segurança. Porque hoje a gente sabe que, se tratando de investimento, se dá melhor, né? O investidor que tem mais paciência, que consegue assumir os riscos, claro, né? Mas ter esse tipo de inteligência de não se deixar levar por coisas de imediatismo, né? Nossa, exato. Por exemplo, tem a questão da preocupação do Roberto Campos para o ano que vem, que é o último ano dele. É um ponto de atenção, assim. E não tem nenhuma informação oficial, tá? Mas o Galípolo, que hoje é diretor
diretor do Bacen, né? Diretor de política monetária do Bacen. E assim, ele tem se dado muito bem, tem vários eventos, inclusive os eventos que eu vi ele foram em eventos de mercado financeiro, eventos sobre liberalismo. Ele tem uma ótima comunicação e é um candidato perfeito para ocupar. Eu digo perfeito nos termos, né, do que eles estão aí colocando uma estratégia para ocupar o lugar do Roberto Campos Neto. Só que ele novamente é um monetarista, né? Ele é defensor da moeda comum, defensor de expansão monetária. Então, assim, obviamente que ele está aí tomando todos os cuidados para ser um candidato bacana, para agradar ambos os lados, principalmente o mercado, que de fato importa, já que o Roberto Campos ainda, até então, foi muito amigo, né? De certa forma, do mercado, não por interesse próprio, mas assim... Isso. Por um alinhamento, né? Eu acho que... ele fez um trabalho técnico, mas muito importante, né? Ele está sendo reconhecido. Mas, assim, a tendência de a gente ter situações em relação à Selic, como aconteceu na era Dilma, que né, os juros precisam descer, porque eles têm muito discurso populista, direcionado para o público do partido da gestão atual, que é reduzir juros, reduzir juros, reduzir juros, é o que importa. Então, a preocupação pode haver uma redução artificial dos juros, porque cada vez mais diretores que estão entrando no Bacen, gente, são de escola socialista, de doutrinação socialista, monetaristas, sabe? Que escreveram livros com os principais autores e conselheiros do atual presidente. Então, já é uma preocupação que precisa ter uma luz amarela agora, né? Perfeito. Então, depois de 2025 vai reduzir, mas vai ser artificial ou vai ser técnico? Exato. E início do ano a gente teve, né? Acho que também é a questão dessa... Uma memória curta que acho que às vezes o mercado parece praticar, né? Não sei se é voluntário ou involuntário, mas né, no primeiro trimestre do ano, né, a gente teve de 2023, né, a gente teve um movimento bem forte, né, essa briga entre Planalto e Banco Central, né, no sentido de um posicionamento muito forte do governo em relação à pressão para a queda de juro. Em algum momento isso foi atenuado, porque naturalmente, né, como tu bem trouxe, o Banco Central, o Copom, ele começou a fazer um movimento, mas no momento que entendeu que era adequado, né, e acho que teve uma concordância geral, mas a gente também já viu um indício disso, né, de um governo que, olha, ele também quer ter alguma influência, né, nem que seja na marra, assim, no grito, em relação ao que está sendo praticado de política monetária. Por enquanto o juro está caindo, naturalmente, esse assunto fica de lado. Ali na frente, se o Banco Central entender que, daqui a gente não pode descer mais, porque a gente vê o risco fiscal na frente, né, aumenta muito a chance de a gente voltar a ter esse embate, né? E aí, dependendo do que é feito ou não, e acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem, né? Que principalmente acho que o Banco Central, o trabalho que ele tem na economia, isso vale para tudo na economia, né? Mas acho que o trabalho que o Banco Central tem de regular o juro e tentar ajustar, né, as expectativas de inflação, ele depende muito da credibilidade do Banco Central, né, do que está sendo praticado. Então, Exato, a independência que a gente conquistou do Banco Central. Exato, o mercado precisa comprar a ideia de que esse Banco Central é um Banco Central que está comprometido em trazer a inflação para um nível adequado. Né? No momento que isso começa a se perder um pouco... Né? A gente não quer nem pensar na queda da independência, por exemplo. Sim. Porque aí o governo... Que aí sim, o governo pode ir lá apertar o botão. Exato. Né? Lembrando que tudo isso que a gente está falando do trabalho técnico do Bacen é por conta da independência do Banco Central, que a gente não tinha. Por isso que aconteceu essa questão da era Dilma. Né? Só complementando aqui, não é um assunto tão específico aqui do tema, mas só para a gente ter uma noção do trabalho, da sobriedade que se precisa ter e do papel de chato que as pessoas técnicas fazem. Está, inclusive, havendo uma discussão entre o próprio PT, né? No caso, na mídia saiu aí a presidência do PT, com Roberto Campos Neto, em relação a juros zero no parcelamento de até 10 vezes, 12 vezes, enfim. Né? Sim. Olha como que eu vou dar nome para isso, né? Mas olha assim que caixa de Pandora é essa, porque se você se dá conta, você faz uma compra em parcela em 10 ou 12 vezes sem juros, é uma coisa um pouco, tipo, para quem entende o valor do dinheiro no tempo... Não faz sentido. É errado. É uma jabuticaba. Agora, pensa na briga que vai ser se isso acontecer e falar, nossa, o governo
atual acabou com parcelamento juro zero. Afeta os mais pobres, que querem ali comprar uma geladeira, querem ali comprar uma TV, sabe? Então, assim, seria o correto para quem entende da questão monetária, não existe almoço grátis. Não existe dinheiro gratuito, muito menos empréstimo gratuito, quem entende de juros, né? Então, você para se dar conta e fala, nossa, verdade, é praticamente um empréstimo sem juros que você faz. Sim, perfeito. E é bem que tu trouxe, né? Esse tipo de projeto, e também é algo que a gente já começou a ver. De novo, assim, acho que nada deveria ser surpresa em relação ao que está sendo a narrativa que tem se construído, porque começou a ser construída em 2022, como tu falou lá no início, né, Josi? Mas acho que a gente já tem outros exemplos, né? A própria reforma tributária, as regras para tributação de algumas classes específicas de investimento, de investimento no exterior, elas vão, independente, né, sem entrar no mérito assim, dos detalhes do projeto, mas elas começam a construir também uma narrativa né, que pode ser muito prejudicial, que é de uma briga de classes, assim. Né? O ponto, tá? Eu vou usar o exemplo da tributação dos fundos exclusivos. De novo, independente de entrar na questão da alíquota, de quanto se deveria, se não deveria. O jeito que é apresentada a narrativa é muito na ideia de que, como uns têm mais e outros têm menos, a gente tem que ajustar, a gente tem que compensar isso. E assim, de novo, né, acho que também não é nosso... Daria outro painel só sobre isso, eu acho, né? Mas a forma que isso é apresentado, ela coloca um risco em como a política vai ser tratada daqui para frente, né? O jeito que ela é ou não manipulada, eu nem falo manipulado no sentido pejorativo, mas eu digo disso, manuseada, né? Deixa um ponto de alerta. Eu acho assim que, falando dessa questão da tributação, né, eu vou repetir, nós não temos muito controle, praticamente nulo o nosso controle, temos representantes políticos, não fico incentivando, né, que isso não, pregando que isso não seja importante, é importante sim, mas se a gente colocar na ponta do lápis, nosso controle é praticamente nulo sobre essas decisões, e as alternativas que nos restam olha, preciso saber o que eu vou fazer para não ser afetado ou ser menos afetado. Isso. Né? Essa questão da reforma tributária, especificamente, foi a coisa, para mim, foi o acontecimento mais, assim, mesmo tendo uma previsão, né? Mas eu acho que mais me assustou, justamente porque as pessoas também contavam com uma posição mais rígida, algo que não aconteceu, muito pelo contrário. Um dos maiores recebedores das emendas parlamentares, que vão chegar a 30 bilhões, foi o partido do PL, né? Então, assim, repito, olha como é importante você não deixar a ideologia te colocar nenhum pingo de esperança, né? Em sua expectativa de melhora de qualidade de vida. Então, assim, foi um texto discutido em menos de 2 horas, onde os políticos, os parlamentares não conseguiram nem ler para votar. Votaram contra porque não deu tempo de estudar e foi votado, foi aprovado sem determinar alíquotas. Então, agora que vai começar a espingar. Vão criar alíquotas agora. Importou, o esqueleto está aprovado agora, vamos embora, vamos enfeitar essa árvore de Natal. Sabe? Então, isso ainda vai respingar muito, né? A questão, obviamente, das offshores foi algo já também uma promessa de campanha e tá fora da reforma, mas é para aumentar a arrecadação. Algo que também não vai ser tão efetivo, porque a tendência é que os investidores sejam inteligentes e tentem fugir disso ao máximo, principalmente em relação aos fundos, né? Perfeito. Mas, assim, essa questão da ideologia, da divisão, eu acho que quem está aqui consumindo esse conteúdo pensa, acho que, numa única coisa. Não tá legal, não concordo, tá, sim, uma discussão muito mais ideológica do que técnica. Não vejo eficácia nas medidas, porque para quem entende de matemática sabe que são ineficazes. O que me resta, né? Vou pegar aqui e proteger o meu patrimônio. Não vou consumir informações que são feitas para a massa, né? Vou procurar discernimento para me proteger. Porque você tem ali, se você ter essa confusão, né? Você vai acabar acreditando que isso tudo é normal. Algo que não é normal. Né? Mas eu tenho um patrimônio, às vezes sou milionário, e eu concordo que tem que haver uma divisão. Independentemente, né? Divisão de patrimônio. Não é esse o ponto, funciona. acho, né? Isso. A intenção de arrecadar ela já está muito mais defasada, né? São medidas que, infelizmente, não
Infelizmente não, porque eu também não concordo, mas elas na prática não têm eficácia. Então, o desenvolvimento de um país, aumento de qualidade de vida das pessoas só vem através de emprego e renda, não tem outra forma, né? Mas essa discussão ideológica aí de separação de classe, isso aí já está bem enraizado no nosso país, infelizmente. Então, nos resta, né, nos proteger dessa questão, seja ideológica, né, fora do contexto patrimonial, mas acho que o principal é deixar o Estado, dificultar o Estado colocar a mão no seu dinheiro, né? Perfeito. E aí acho que, até resumindo, assim, né, que eu acho que a gente acabou entrando muito em problemas estruturais que a gente sabe que vai enfrentar, e eu acho que isso conversa muito com o que a gente espera, querendo ou não, para 2024. Né? De um lado, né, e a gente trouxe isso em algum momento, o ambiente, né, e aí o ambiente mais financeiro, ele tende a trazer aspectos positivos, né, e olhando muito para a dinâmica do investidor, né. Então é isso, a gente tem um processo no Brasil de queda de juro que deve se manter por algum tempo, porque o ambiente ainda corrobora isso, né. Lá fora, ao mesmo tempo, a gente deve ter uma estabilização, uma normalização desse processo também, né, bem diferente do que foi 22 e 23, que a gente teve um aumento muito intenso de juro, né, principalmente nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido. Então também, isso aliviando, facilita um pouco, né, as condições financeiras. Isso pode sim, né, repercutir positivamente nos preços dos ativos aqui no Brasil, né, e o investidor, né, com diversificação, com cuidado a risco, ele pode surfar um pouco esse ambiente, mas, por outro lado, né, devem começar a se evidenciar mais esses problemas estruturais, que eu acho que ficaram um pouco em segundo plano em 2023, né, em função de um cenário financeiro ainda muito pesado, o juro ainda muito alto, né, essa discussão ainda muito presente. No momento que essa poeira começa a baixar, né, a gente vai vendo que esses problemas não foram resolvidos, né, possivelmente, e que essa conta ela começa a acumular lá para frente. Eu acho que o ponto que tu falou muitas vezes, Josi, né, acho que a questão fiscal é o que mais vai... Assim, né, eu sempre comento isso quando eu tenho reunião aqui com os times, com o cliente, que ano sim, ano também, a gente fala de ajuste fiscal no Brasil. Isso há 10, 15, 20 anos, e acho que nos próximos 10, 15, 20 anos a gente ainda vai estar falando sobre isso, né? Porque parece que é uma dor que a gente não consegue sanar, e, né, isso a gente garante que para esses próximos anos ela vai estar muito presente, porque não só ela não está sendo resolvida, como ela está piorando, né? E aí no ambiente em que a economia deve crescer menos no ano que vem, né? Essa relação dívida-PIB, ela pode piorar ainda mais, né? Isso eventualmente vai impactando as perspectivas de juros e dificulta o trabalho do Banco Central, e aí é uma bola de neve que vai se alimentando, né? Isso, você resumiu muito bem, porque se tratando de setor externo, de produtividade do país, 2024 tem a chance de ser um ano muito bom. Perfeito. Né? Então, se for para resumir aqui o tema do painel, né? No final das contas, e aí, 2024, como que vai ser? Tira o governo de cena, vai ser um ano muito bom. Agora, ele vai ser um peso, sabe aquela pedra no sapato? Sim. O empreendedor, investidor brasileiro é um maratonista. Só que pensa fazer uma maratona com uma pedra no seu tênis. Esse é o governo, né? Que infelizmente não dá para ignorar, você não consegue ignorar a pedra no sapato. Não que o governo seja tão pequeno, né? Isso é mais que uma pedra. É uma pedra, mas uma corrente. É importante fazer esse acompanhamento, né? E aí, em relação à dívida, isso é interessante também. O próprio FMI ele fez uma especulação. A nossa dívida está caminhando para o aumento, pode beirar daqui uns 5 anos para 90%. Tem muitas pessoas que defendem que todos os países, muitos, inclusive desenvolvidos, têm um endividamento alto. Putz, o próprio Infomono ontem soltou um vídeo explicativo dizendo que a dívida pública é algo bom porque cumpre as promessas da Constituição. Putz, a educação, saúde, quem tem que cumprir aquilo é pagamento de imposto. São trilhões de impostos anuais. Então não tem que ter essa discussão, né? Endividamento é ruim. Mas, como a gente disse, né? O aumento do endividamento, a questão fiscal, o governo ele pode tomar medidas mais radicais, a exemplo, né, de expansão monetária, seja através de títulos, seja através de impressão de moeda, né, quando a gente fala de expansão monetária. Isso vai acabar afetando na inflação. Então, como você muito bem mencionou, o investidor ele sempre precisa entender que, nesse cenário aqui, qual a oportunidade que eu consigo enxergar?
Um exemplo prático, a Selic. Selic alto não é legal para empreendedores que precisam tomar crédito, mas para investidores que talvez tenham ali um apreço pela renda fixa na carteira, vou aproveitar essa oportunidade. Então, não vai de tudo, assim, né? A gente pode pensar que vai ser uma catástrofe e acabou. Não, é entender, pegar a informação e receber um direcionamento, ter um direcionamento do que eu vou fazer com a minha carteira de investimentos, com o meu patrimônio, com o meu dinheiro, né? Que eu tô ali querendo fazer crescer, seja para pessoa física, para empreendimentos, para sempre tomar a melhor decisão. Perfeito. É utópico a gente achar que o Estado vai diminuir, que o Estado vai, né? Isso a gente fala de qualquer gestão, que o Estado vai favorecer. O Estado sempre, infelizmente, vai atrapalhar, e isso é um trabalho silencioso que ele faz, que muitas vezes não é percebido. Inteligente é um investidor que percebe essas coisas, busca esse tipo de informação e acaba se protegendo. Agora, vamos torcer para que em 2024 o Estado esteja menos em cena e, com essa expectativa do aumento, né, do PIB, impulsione ainda mais e o Brasil volte a crescer. Eu sempre costumo dizer que o Brasil é um país mais rico que eu conheço em todos os aspectos, seja em relação né, falando em miúdos, o Brasil não tem terremoto, tsunami, ciclone. Nós temos 2 dos maiores aquíferos de água doce do mundo. Nós temos uma das maiores reservas naturais, seja de floresta, né, seja de outros recursos. Então, é um país extremamente rico, de um povo extremamente empreendedor, só que a única coisa que fica ali pressionando para baixo é o próprio Estado inchado, né? Empobrecendo a gente através de impostos. Exato. Pessoal, acho que a ideia da nossa conversa era, assim como no evento como um todo, é dar mais, acho que insumo, né, para os investidores, enfim, navegarem no ano de 2024, que é um ano que a gente espera que tenha, né, um mar tranquilo, mas a gente sabe que sempre tem o risco de um mar mais revoltoso, de mais ondas, né? A gente espera que a gente tenha contribuído com isso, né? Acho que a gente trouxe vários pontos importantes que é essencial que vocês levem adiante, né, para estudar. Acho que a Josi bateu muitas vezes, né, nesse ponto que acho que é essencial de ir atrás de informação qualificada, né? A nossa proposta aqui é entregar isso para vocês e a gente segue à disposição para fazer isso, seja a Josi nos canais dela, seja a Faz Capital, né, com os nossos assessores. Espero que tenha contribuído. Josi, agradecer muito pelo teu tempo, né, pela conversa, acho que foi ótima. E encerrar o nosso painel. Espero que vocês aproveitem o restante do evento e a gente se fala mais adiante. Valeu, pessoal!